Galera, antes de começar esse vídeo aqui sobre a cura, e realmente eu consegui uma cura através da energia do pensamento e da química do corpo, e eu vou explicar toda a história nesse vídeo. Antes de começar, e eu vou falar para vocês sobre alguns livros aqui. Olha só a mãe Jade, olha o tamanho dessa plantinha aqui de fundo que está aí no vídeo, mas vamos lá. Vamos começar, deixa eu me enquadrar aqui, deixa eu ficar bem no meio desse vídeo para falar para vocês que sim, eu consegui uma cura no meu intestino que era inflamado. E isso foi através de muita busca de conhecimento e mudança interna. Isso é possível. E vamos lá para toda a história. Eu vou começar pelo começo, porque já tem um vídeo aqui no canal sobre essa história, só que eu quero contar ela mais detalhada e trazer aqui algumas coisas que eu fui fazendo para que o meu cenário, para que o meu quadro de doença pudesse mudar e trazer a saúde que eu tenho hoje, que é 100%. Então vamos lá, gente. Agora sem mais cortes, vamos para o vídeo bruto. Quem é esse que vos fala, que apresentou essa Jade ali, ó, bonitona? Esse William que está falando aqui hoje, ele vem de uma infância normal. Jogar muito futebol e assistir desenho animado. Era o que eu gostava de fazer. Infância normal e simples. Jogar bola na rua, ficar até tarde na rua, no barro, fazendo um campo de futebol, seja o que for. Então eu sempre cresci não, né? Eu cresci de forma saudável, bem tranquila, uma infância normal. E o que aconteceu, agora já partindo, né, para o assunto aqui do vídeo, o que aconteceu ali nos meus 20 anos de idade, dos 20 para os 21, como já contado no outro vídeo, mas agora com mais detalhes. Eu sempre tive uma mente perfeccionista. Eu tenho uma mente até hoje antenada em tudo. Eu sou um geminiano, bem geminiano, de pensar em muitas coisas e não entrar em ação. Pelo menos antes eu não entrava. Hoje eu estou tomando coragem, tomando vergonha na cara para começar a fazer as coisas. E os vídeos aqui no canal faz parte desse plano de entrar em ação, de ter coragem para ir para a vida. Lá nos meus 20 para 21 anos de idade, eu desencadeei uma inflamação no meu intestino, lá na parte final do intestino. O nosso corpo, né, o nosso intestino, ele vai fazendo assim, vai contornando ali pela barriga, e no final tem o reto, por onde a gente faz o famoso número 2. E aí, aquela parte do reto, aquela parte final, inflamou por conta de perfeccionismo. E isso veio por quê? Porque eu não conseguia desligar a minha cabeça, principalmente do trabalho. Eu lembrava de tudo, eu pensava em tudo, eu gostava que as coisas fossem feitas do meu jeito perfeccionista, do meu jeito antenado, só que cada pessoa é uma pessoa. Hoje eu entendo dessa forma. E por mais que eu fosse assim, eu não era o cara chato, eu não era o cara que brigava. Muito pelo contrário, era muito gente boa e muito querido pelas pessoas. Só que eu guardava tudo, eu não falava aquilo que eu estava vendo. Eu não falava aquilo que me incomodava. E na maioria das vezes, 98% das vezes, o meu jeito de fazer era só um jeito de fazer as coisas. Porque do outro jeito, a outra pessoa fazendo, ficava tão bom quanto o resultado. Mas eu tinha apego ao perfeccionismo. Eu tinha dentro de mim uma coisa do Salvador, que se eu não fizer, que se eu não colocar a mão, não vai sair perfeito, não vai sair do jeito que tem que sair no máximo da potência. Só que, novamente falando, o resultado final de todas as outras pessoas que eu liderava, da equipe que eu liderava, era muito bom, era muito ok.
dava sempre tudo muito certo. Só que o meu perfeccionismo, essa minha coisa de ficar apegado àquilo que eu fazia, o jeito que eu tinha de fazer as coisas, me adoeceu. Então, durante 8 meses, antes de ficar doente, eu lembro muito bem desse período, porque foi quase um ano assim, eu dormia 4 horas por noite. E dessas 4 horas eu acordava o tempo todo, eu dormia. Entre acordar e dormir, acordar e dormir. O meu corpo desligava porque eu estava cansado e não porque eu estava com sono. E mesmo dormindo pouco, por um longo período, eu nunca estava cansado. O meu físico nunca estava cansado porque eu era muito ativo. Eu jogava bola, eu saía, eu gostava de ter um corpo atlético, de fazer tudo, de me pendurar numa árvore. Eu sempre fui essa pessoa. Então o meu corpo não sentia porque estava sempre em movimento, sempre com os pés no chão, sempre jogando bola, sempre me movimentando, tanto físico quanto mental. Só que a conta chegou, porque sono é saúde. Então, depois desse período de mais ou menos 8 meses, a inflamação no meu intestino apareceu por estresse. Foi uma doença psicossomática. O meu cérebro precisou dar um jeito de mudar o meu jeito interno, esse perfeccionismo, esse apego, essa mágoa de não falar o que eu precisava falar, de não conversar com as pessoas, aquilo que me incomodava. Então meu cérebro encontrou um jeito de, cara, se tu não para, eu paro e vai ser no teu corpo. Geralmente é assim. Acredito hoje que todas as doenças vêm do emocional. Esse é um papo que ele vai criar aqui uma divisão de pensamentos, né? Mas eu acredito que tudo vem do emocional primeiramente, que a gente trata o corpo sim, a gente trata o templo, mas vem do emocional. E o que aconteceu, né? Foi uma doença psicossomática porque eu consultei 3 especialistas da área do intestino, 3 profissionais bons, um na cidade que eu morava e os outros 2 numa cidade ainda maior, numa cidade com ainda mais capacidade para entender isso. E parece que os 3 se conversaram, sabe? Mesmo sendo profissionais de cidades e ambientes diferentes, eles falaram a mesma coisa. William, pelos exames, por tudo que está acontecendo, pelo que a gente viu nos exames, 80% de chance ou mais de que a tua doença tenha vindo do teu estresse. O teu corpo ficou estressado internamente. Não era o estresse explosivo, era o estresse interno, a mágoa, o guardar. O teu corpo ficou tenso, estressado por muito tempo. Tu não dormia nem nada assim e desencadeou essa doença no teu intestino, essa inflamação. E sabendo disso, eu comecei a fazer os tratamentos. Eu fui tratar o corpo. Não sejam negligentes, né, com essa história, achando que, cara, se o William falou que dá para fazer pela mente, eu não vou tratar mais nada e eu vou me curar assim também. Eu estou aqui compartilhando uma história de inspiração. É isso que eu estou fazendo aqui. E eu comecei os tratamentos. Eu tentei tratar 3 vezes por um longo período. Um tratamento de 8 meses, um tratamento de 1 ano, depois mais um tratamento de 1 ano e pouco, se eu não me engano, pelo que eu me recordo, né? Tratando por longos períodos e não funcionava, eu não melhorava. Tinha dias que parecia que estava até pior, tinha dias que parecia melhorar, mas também não era tanto assim. E o que acontecia? Vou tentar fazer um resumão, né? Eu tive essa doença dos 20 para os 21 e aí ela ficou no auge até os meus 26, 27 anos de idade. Então eu tive um pouco mais de 5 anos bem tensos, onde eu, que já era magro, ainda perdi 6 quilos, fiquei bem magro mesmo, porque mais nada parava no meu estômago. O meu reto do intestino doía e eu não conseguia segurar. Eu precisava de um banheiro o tempo todo.
Eu ia no banheiro, no tempo do auge, cara, de 20 a 30 vezes por dia. Eu já não conseguia mais almoçar e terminar o meu almoço. Eu comia 1/3 do meu prato, começava o alimento a instigar o meu estômago, automaticamente já instigava o meu intestino, eu sentia muita dor e eu tinha que ir no banheiro. Mesmo que eu não tivesse nada para fazer, eu tinha que estar no banheiro, sentado no vaso, porque eu sentia essa sensação. E eu pensava durante todos esses anos, cara, será que amanhã eu vou melhorar? Será que é amanhã? Será que é amanhã? E o novo amanhã chegava e eu pensava, será que é amanhã? Será que é amanhã? E assim eu fui, por mais de 5 anos, esperando por um dia de melhora, sem muita esperança. E o que me pegou, né? Qual foi uma das chaves que virou, ou que talvez eu tenha virado dentro de mim durante esse período? Como os 3 especialistas tinham falado a mesma coisa, eu decidi tratar na minha cidade, para não precisar ficar viajando para outra cidade para ver como é que eu estava, para tratar. E esse profissional era muito bom, muito coerente. Só que o tratamento não surtia efeito, nem com ele, nem com o outro médico que eu fiz. E aí eu pensei assim, cara, estava numa consulta com ele e ele, depois do meu 3º teste de medicamentos, né, por um longo período, olhou para mim e falou assim, olha, o teu caso, ele se enquadra nos 85% das pessoas que tratam o intestino e vão tratar para sempre. Não vão parar o tratamento, vai ser contínuo todo dia e tu vai ter uma vida normal, só que sempre tratando. E essa vida normal seria meio aos trancos e barrancos, porque não tinha uma melhora. Eu precisava de um banheiro perto o tempo todo. E aí ele falou, olha, e 15% das pessoas tratam o intestino e melhoram. Algumas largam o medicamento, algumas, depois de um tempo, essa doença volta, mas tu entra nos 85% que vai tratar sempre. E eu pensei comigo, não, eu não vou entrar nas pessoas, né, no 85% que vai tratar sempre. E também não vou entrar nos 15% que pode ser que a doença volte. Eu vou entrar naquela categoria que só eu conheço dentro de mim, que se a minha cabeça fez, ela vai desfazer. Só que quando eu pensei isso daqui ainda não existia na minha vida. Eu não era um leitor, eu era o cara que gostava de jogar bola e deu. Isso aqui para mim era um saco, tô falando bem sério mesmo. Eu não pegava um livro na mão, sabia que era interessante e tal. Eu sempre fui meio comunicativo, sempre tive essa coisa de lidar com a comunicação com as pessoas, mas eu não lia nada. E aí quando eu falei para mim mesmo que eu ia desfazer o que o meu cérebro fez, ou então, se ele liberou a química das células doentes, se eu senti estresse e fiquei doente, eu ia sentir alegria, eu ia sentir a saúde, eu ia sentir a cura, eu ia sentir as células saudáveis e eu ia trazer essa química para o meu corpo. E foi o que aconteceu hoje, aqui no momento presente, 100% saudável, sem precisar de um banheiro perto, sem nenhum medicamento para nada, nem para o intestino, nem para nada. Graças a Deus. E há muitos livros, que está aqui do meu lado, e também essa mensagem que eu quero trazer aqui. O que foi acontecendo? Durante todos esses anos de auge da doença, eu tinha que encontrar uma forma de encontrar a cura. Eu vou trazer a palavra cura porque hoje eu não tenho mais nada e não foi através do medicamento. Eu sou um cara muito racional. Eu tenho que ver para crer. Eu gosto muito de ler também coisas sobre a ciência, a neurociência, o que os cientistas e especialistas estudam sobre o poder da mente, sobre o campo, sobre a energia. Não de uma forma simplista, estilo lei da atração. Pensa e atrai e deu e é isso que tu tem que fazer. Eu fui muito a fundo e permaneço
estudando esses conteúdos profundos. E eu lembro que uma das coisas também que fez a diferença para mim, onde eu percebi que a minha mente me pregou uma peça química para me deixar doente e me deu a brecha de entender como ela funciona também. Tinha um momento em que eu conseguia esquecer que eu estava doente, que era jogando bola. Porque eu estava o tempo todo preocupado. Contando uma parte da história aqui também, como eu precisava estar o tempo todo perto de um banheiro, algumas vezes na minha vida, eu acabei não conseguindo segurar aquela dor que eu sentia e acabei fazendo o que estava ali. Dentro do carro com pessoas, no meio do supermercado, não deu tempo de chegar lá na outra ponta onde tinha um banheiro e eu acabei fazendo. Já aconteceu no centro da cidade. Eu ia para o centro pagar as minhas contas ou fazer alguma coisa geralmente no sábado de manhã. Então eu ia muito objetivo, porque eu sabia que eu precisava de um banheiro. E ficava pedindo banheiro de loja em loja. Até loja que nem tinha banheiro, aberto ao público, o pessoal, graças a Deus, me acolhia e falava: vem cá, meu querido, tem um banheiro aqui nos fundos, se tu estás precisando muito, vem cá. Então minha vida girava mais ou menos em torno disso. Já aconteceu também de eu levantar da minha cama e o banheiro, ali no corredor, pertinho da minha cama no banheiro, não deu tempo de chegar no banheiro. Então, estou contando isso só para vocês entenderem qual que era o grande lance. Eu não tinha mais vida social. Eu tentei acampar com algumas pessoas. Não deu certo, porque eu precisava de um banheiro o tempo todo. E durante a viagem, eu fui pedindo para parar o carro o tempo todo, porque eu ficava nervoso, pensando assim: cara, e se eu precisar ir no banheiro? Então a minha mente deixava o meu intestino alerta o tempo todo. Eu estava conversando com uma pessoa, prestando atenção no que ela estava falando, e parte da minha atenção estava no meu intestino, pensando assim: será que agora eu vou ter que ir no banheiro? Essa pessoa está falando, será que eu espero ela concluir ou já vou no banheiro para garantir que eu consiga chegar no banheiro? Era assim o tempo todo, uma loucuragem, como diz a palavra, mas era assim. E agora voltando para o lance onde eu consegui perceber que tinha um momento que eu esquecia da minha doença, que era jogando bola. Tá, William, mas como que tu conseguia jogar bola se tu precisava do banheiro o tempo todo? Porque eu gostava muito de jogar bola e era o único momento em que a minha cabeça desacelerava. Eu conseguia me concentrar no jogo e não nas preocupações da vida. Eu conseguia me concentrar no jogo e não no meu intestino doente. Nesse tempo todo, uma ou duas vezes durante o jogo, eu precisei ir no banheiro. Mas de resto, cara, eu esquecia. Durante o futebol eu esquecia que eu estava doente. Eu estava preocupado com o jogo e alguém falando e se foi falta e se não foi falta. Bem coisa de futebol mesmo, de homem jogando. Era assim. E eu pensei: cara, olha só, deu aquele start. Quando eu esqueço que eu estou doente, parece que eu não estou doente. E aí, isso foi se encaixando com essas literaturas aqui. Se tu tens uma visão de corpo saudável, se assim tu sente, é bem possível, e eu acredito que 100%, é bem possível que tu esteja criando uma química de saúde. E por que eu acredito 100% nisso? Porque eu me concentrei tanto no meu perfeccionismo, tanto no meu estresse, que o meu corpo liberou a química que eu estava sentindo. Cara, se tu tá pilhado o tempo todo, vamos pilhar a tua energia, vamos pilhar o teu corpo. É tu que está dando sinal. O cérebro, ele te respeita. Aquilo que tu mais pensa, aquilo que tu mais repete, se torna o teu hábito. Então, o meu hábito era ser um cara estressado internamente. Logo, o meu corpo reagiu. E aí, o que eu pensei? Cara, se quando eu esqueço da doença, eu não estou doente, eu vou começar a inserir na minha rotina flashes de saúde. E eu não posso parar de jogar bola. E nesse tempo eu também treinava, eu ia na academia. E na academia era um pouco mais complicado, porque
Eu não precisava me concentrar para fazer academia, mas mesmo assim eu ia. Então, quando eu chegava lá, eu já corria direto para o banheiro para dar tempo de chegar, né, de sair do carro e ir no banheiro. E conseguia fazer academia mais ou menos. Só que eu tinha que ter atividades para entender onde eu estava me concentrando e onde eu estava pensando na minha doença. O futebol me desligava 100%. Então, eu permaneci jogando futebol. E a partir disso, com essa ideia simples e resumida de que se o meu cérebro fez, ele vai desfazer, eu fui trilhando todo dia uma jornada de muitos livros. Eu vou compartilhar um pouquinho deles aqui, de forma bem breve, só vou mostrar a capa, né? Falar do título do livro e mais ou menos o assunto que ele traz. Isso foi me mostrando que é possível alterar a química do corpo. E aqui eu vou deixar um único nome para vocês pesquisarem no YouTube. O Joe Dispenza. Mas o Joe Dispenza profundo. Não o que as pessoas falam dele de forma superficial, porque aí vai entrar novamente naquela superficialidade da lei da atração. E o que eu quero trazer aqui é a forma profunda, porque o Joe Dispenza é da comunidade científica, é um neurocientista que estuda o cérebro, as ondas cerebrais, que sabe modificar a química do corpo, que entende de epigenética, que entende do funcionamento geral do corpo. Mas ele partiu para o lado de que a energia existe e isso é provado cientificamente. Então, para fazer um resumo disso tudo, a mensagem que eu quero passar, antes de trazer os livros aqui, é que é possível melhorar a nossa vida de um jeito exponencial, sentindo e pensando saúde, sentindo e pensando abundância, principalmente sentindo, porque os meus pensamentos acelerados me deixaram doente, né? Os meus pensamentos instigaram uma química de nervosismo e estresse. Então, se tu usar os teus pensamentos para coisas boas, eles vão gerar sentimentos bons de calma, de paz, de leveza, de uma vibração equilibrada e tranquila. E isso vai te deixar saudável. Eu não preciso nem me aprofundar nisso daqui, porque eu não vou saber usar os termos científicos disso, da química do corpo. Mas quando a gente se sente bem, o corpo responde vibrando bem. O corpo responde com químicas boas. E eu quero passar aqui agora por alguns títulos aqui, né? Por alguns assuntos aqui desses livros, para mostrar para vocês mais ou menos o caminho que eu fui passando, né? E tudo começou na simplicidade do livro O Segredo. Tem um documentário no YouTube. Não é o filme O Segredo, que também vai trazer essa mensagem. É o documentário de 1h30, O Segredo, com várias pessoas, várias autoridades da área falando sobre o poder da intenção. O segredo ficou conhecido como lei da atração, bem superficial, mas vale a pena, porque se tu entender que isso daqui é possível, tu já não precisa ler mais nada do que eu tenho aqui. Eu é que fui a fundo querendo reverter um quadro de saúde. Então, aqui ó, O Segredo. Um livro que eu estou lendo agora, sem passar pela sequência aqui, que eu nem lembro exatamente a sequência que eu li. Esse eu estou lendo agora. O Poder do Agora. Ele vai te fazer viver no momento presente e vai te mostrar que 99,9999999% das coisas são preocupações da tua cabeça. No momento presente, tu pode se sentir bem e se sentir feliz. Vamos ver quanto tempo de vídeo tem aqui. 26 minutos já. Eu tenho que ficar ligado porque a câmera desliga com 30 minutos. Aí eu tenho que retomar. O Poder do Agora. O que eu estou lendo junto com o Poder do Agora? Hábitos Atômicos. Um guia de 4 passos simples, bem explicados sobre como tornar um hábito ruim, desinteressante e deixar ele de lado, e como tornar um hábito que tu deseja simples,
para inserir na tua vida. Muito bom, recomendo a leitura. Eu estou aqui no começo dele, do começo para metade, mas é muito bom mesmo. Livro que eu terminei recentemente, Antes do Poder do Agora. Como se tornar sobrenatural, do Joe Dispenza, o cara que eu acabei de falar. Vale muito a pena. Isso daqui é um livro de ciência, de neurociência, explicando como o corpo funciona, principalmente como o teu cérebro libera a química para o teu corpo, como o teu cérebro usa das ondas beta, alfa, como que a gente fica em estado de alerta, como é que a gente faz para desacelerar, fala sobre a respiração, fala sobre a energia no corpo e como a gente pode alterar isso. Cara, para quem precisa de fatos, de provas, tá aqui. Como se tornar sobrenatural, do Joe Dispenza. Agora a gente tem 27 minutos de vídeo. Antes de Como se tornar sobrenatural, eu li O Campo. Esse livro aqui é cheio de testes científicos da galera da velha guarda, tipo um Hal Puthoff da vida e umas outras mentes brilhantes. Cara, o pessoal da comunidade científica que não se conformava simplesmente com as leis de Einstein, não só com as leis desse mundo aqui. Eles conseguiram provar com vários aparelhos que existe energia e que a energia é influenciável e que tu pode influenciar a tua energia para ficar bem ou para ficar mal. Rapaz, o cartão de memória ficou cheio e aí a gravação parou, mas agora a gente já está no ar de novo. Então vou continuar aqui, que eu estava falando do livro O Campo e não sei onde parei. Mas esse livro aqui, O Campo, ele traz muitos testes científicos, muitas provas, muitos fatos de que a energia existe. A velha guarda aqui desse livro, que eu acho que eu devo ter falado aí no outro pedaço, o pessoal da velha guarda da comunidade científica não se conformou apenas com as leis físicas desse mundo, apenas com a física e a matemática convencional. Eles começaram a estudar um pouco além disso e começaram a entender que os aparelhos da física conseguem medir energia, a força da intenção, o que é uma comunidade unida numa intenção em comum. Então isso aqui foi muito interessante, esses testes aqui, vale muito a pena. Se alguém quer fatos, novamente falando, esse livro aqui também é muito bom. O que mais eu tenho aqui? Agora um livro para dar uma desacelerada. Ikigai, um livro que fala da cultura japonesa e esse Ikigai que eles têm. Eles encontram uma coisa na vida para ter paz, para se sentir bem. Então, cara, pensa num livro bom. Não tem como resumir isso daqui. É sobre a cultura japonesa e como eles lidam com a vida, com os afazeres, como eles enxergam a presença e o Ikigai. Vale muito a pena. Um outro livro cheio de testes com pessoas, como é que se fala? Quando pegam grupos de pessoas para fazer teste mesmo, né? E para trazer alguns dados interessantes sobre o funcionamento da mente humana. O jeito Harvard de ser feliz. Pensa num livro bom também. Todo livro aqui é bom. Não tem um que eu vou dizer assim, esse livro é meia boca. Não, esse livro aqui também é muito bom, vale muito a pena. Cheio de testes também. Testes de forma mais leve, né? Eu lembro até que tem um teste aqui, num resumo que ele fala assim, pessoas que tinham alergia a certa planta e eles vendaram os olhos dessas pessoas e falaram que o que eles estavam esfregando no braço da pessoa era, sei lá, uma outra coisa nada a ver com a planta. E as pessoas, por não verem a planta e pelo cérebro entender que eles estavam seguros e tranquilos, aquela planta sendo esfregada no braço deles não deu reação alérgica nenhuma.
só porque o cérebro não sabia. Porque se eles tivessem visto, o cérebro ia falar, cara, temos alergia a essa planta, deixa eu inflamar o braço aqui, deixa eu fazer o corpo reagir a isso. Então, é um dos testes que eu lembro, né? Mas é bem interessante também. Estou falando meio rápido, galera, para poder passar por todos esses livros aqui, tá? E não ficar tão extenso assim, que a gente já passou de meia hora. Um livro de cabeceira, esse aqui é tipo uma bíblia. O Despertar da Consciência, do Neville Goddard. Eu já falei desse livro aqui no canal também. É só passar pelos vídeos ali que vai estar ali. Muito massa. Esse livro aqui ele tem uma pegada diferente. Ele vai falar do poder da mente, não vai trazer comprovação científica e vai explicar a Bíblia, as passagens bíblicas de um jeito mental. Esse livro aqui ele te faz refletir. Tu começa a ler ele e tu pensa assim, ó, cara, não é que na vida realmente funciona dessa forma? Aí tu começa a entender aquilo que tu passa e começa a mudar algumas coisas na tua vida, só lendo esse livro aqui. Então ele traz assim uma pegada muito boa e muito direcionada ao jeito mental de ver as coisas. Tu vai refletir sobre as passagens bíblicas, sobre as histórias, mas também vai enxergar que o teu dia a dia é feito do teu processo mental. E tem um aqui também, esse aqui eu já falei. Oi. Não vou cortar, caiu tudo. Tem um livro aqui também, que foi um dos primeiros que eu li. O Poder do Subconsciente, do famoso Joseph Murphy. Isso daqui eu acho que é o livro que o pessoal mais fala no YouTube. Cara, muito bom. No Spotify tem o audiolivro do Poder do Subconsciente. E esse livro aqui eu não tenho nem o que explicar sobre ele. Ele fala como o teu subconsciente trabalha, o que fica gravado nele e como a tua vida é conduzida pelo teu subconsciente. Então, cara, excepcional. Não tem livro ruim aqui. Se tu pegar tudo isso daqui para ler, a tua vida vai mudar. Tenho certeza disso. E como mensagem final agora, depois de ter contado toda essa história, eu quero trazer que sim, eu tive um período de muitos anos doente, consegui, através da mente, liberar a química certa para o meu corpo. Foi bem desafiador, eu vou até trazer aqui, né? Não foi nada fácil caminhar doente por todo esse período. Eu me perguntava assim, quando que isso ia passar? Eu fiquei desanimado. Teve um dia que eu fiz um questionamento para Deus, fazendo mais um adendo aqui, né? Eu nunca deixei de acreditar em Deus. Hoje eu acredito que somos Deus vivendo essa experiência aqui na Terra. Mas eu lembro de um momento que eu questionei, que eu sentei na beirada da cama e falei, Deus, eu tô cansado, cara. Eu tô cansado e tu sabe que eu tô cansado. E é isso que eu quero falar hoje. Hoje eu não quero fazer nenhuma oração. Hoje eu quero falar para ti que eu tô cansado. Foi uma das melhores orações que eu fiz naquele período, naquele dia, né? Então teve vários marcos dessa trajetória, mas eu queria te trazer essa mensagem, mesmo comendo algumas palavras aqui enquanto eu falo, que isso aqui é bem real, cara. Eu quero trazer assim na íntegra, porque eu posso fazer tudo muito bonitinho, mas eu quero me conectar contigo e mostrar que não é que a tua cura está aqui nesses livros. Tu vai fazer o teu próprio trajeto. Só que existe uma coisa além, um poder além, que só tu pode explicar. É essa mensagem que eu sempre passo. Eu não estou aqui para falar de uma coisa generalizada. Mesmo que exista um campo, e eu acredito nisso, porque o livro O Campo é literalmente o campo, é isso que ele quer explicar. Por mais que exista, nós temos um poder individual que não é egoísta, é um poder individual de pensar assim, ó, caramba, eu posso fazer o que eu quiser. Se o teu lance é ganhar dinheiro e ser abundante financeiramente, tu pode encontrar esse caminho, tu consegue virar
chaves aí dentro de ti para encontrar esses caminhos. Se tu quer a cura, tu consegue encontrar. Eu sei que é forte falar isso, eu não estou prometendo cura. Procure sim os profissionais do corpo, os profissionais da saúde. Eu procurei durante muito tempo, só que eu não me encontrei ali. E eu não indico que ninguém faça isso, eu não quero te incentivar e falar assim, ó. Não, vai por conta que tu vai dar jeito. Procura os especialistas, procura. Escuta, entende, mas entenda também que se tu só ficar na energia baixa, só na vibração baixa, é improvável, né, que tu vai conseguir a saúde. Tu não sabe se vai dar certo. Tu não sabe se tu tá no caminho certo quando tu só reclama, quando a tua energia é baixa o tempo todo. Na verdade, o que dá para saber é que vai ser muito difícil dessa forma. Se tu só reclama, se tu só vê a parte ruim da vida, as coisas não vão mudar positivamente num milagre. Mas agora, quando tu se coloca na energia do milagre, e o milagre que não é religioso, é o milagre da tua vida, é o teu sorriso, é a tua vontade de viver. Se tu se coloca nessa energia, cara, porra, tu vai assim, ó, dar saltos de consciência, dar saltos internos. Eu ainda sou o cara que erra. Eu consegui aplicar toda essa energia para minha cura, para ficar saudável. E tem outros pilares da minha vida que eu não consigo aplicar e eu penso, cara, como é que eu consigo curar o meu corpo? Porra, não é tão simples assim de a cada esquina encontrar uma pessoa que se curou. Como é que eu consegui fazer isso sendo todo racional e não consigo aplicar essa mesma crença, essa mesma convicção em outros pilares da minha vida? Eu vejo que são aprendizados que quando tu tá no caminho e tu tá disposto, quando tu tá disposta a caminhar na direção daquilo que tu quer, as coisas também aparecem no tempo certo. Parte tu faz, tu pensa, reflete e age, e a outra parte é a confiança, a outra parte é o tempo certo. Eu posso trazer a palavra aqui, a outra parte é Deus, mesmo que eu queira uma prova disso, mas eu acredito também, tá, galera, sem prova nenhuma, eu acredito numa energia maior que me abençoa e que abençoa vocês, e tudo é bênção e tudo é gratidão, mesmo que em alguns dias a gente esteja pé da vida só querendo reclamar. Mas existe uma energia que, se a gente se permitir, ela toca o nosso coração, muda a nossa vibração, mas a gente tem que estar disposto para que isso aconteça, porque a energia do bem não arromba a nossa porta e fala assim, ó, não, tu vai ficar bom porque eu quero. Não, assim como a energia da maldade, da negatividade, ela não vem e arromba a tua porta e fala assim, ó, não, eu vou te tornar negativo e tu vai ficar para baixo porque eu quero. Somos nós que permitimos. Se a gente alimentar energias ruins, elas vão estar presentes na nossa vida. Só que é a gente que alimenta. Se nós alimentarmos energias boas e a gente se sentir bem, mais disso vai estar na nossa vida, né? Tem uma passagem bíblica que fala, você não pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Não tem como ser triste e feliz ao mesmo tempo. Não, eu sou negativo e positivo ao mesmo tempo. Isso não existe. Ou tu tá com a tua vibração coerente ou ela tá incoerente. E o que ganha é o sentimento. Sem mais explicações, essa é a mensagem. Eu espero que faça sentido para ti. Novamente falando, o vídeo vai bruto assim mesmo para te entender que isso daqui é real e que isso pode acontecer contigo. Um dia eu era o cara da plateia pensando assim, ó, cara, esse milagre nunca vai acontecer comigo. Até o dia que eu comecei a viver o processo e entender que, caramba, a gente tem a escolha de ficar bem. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Desejo eu e a mãe Jade aqui atrás. Até mais.